saudade e amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor, com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Amor e Saudade. Muito boa noite a todos, é uma alegria recebê-los. Hoje nós temos o querido Flávio Catalano, da cidade de Ibitinga, que gentilmente vem nos presentear mais uma vez com seus conhecimentos. Flávio, seja muito bem-vindo. Hoje o tema do Flávio, a morte é a própria vida. É isso, Flávio? Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez aqui em Matão. Eu vou preparar a água, porque a gente que é professor no final do dia, a gente já não tem mais voz. E hoje eu trouxe uma colinha pelo celular. Eu tinha um tablet que eu usava nas minhas palestras, mas a minha filha fez uso capião dele, então eu fui convidado a não usá-lo mais. Meus amigos, minhas amigas, pode até parecer paradoxal o que eu vou dizer, mas a verdade é que nós espíritas nunca precisamos falar tanto sobre a morte quanto agora. Em tese, espíritas deveriam saber lidar com a morte, principalmente porque nós trabalhamos, nós atuamos através do diálogo com os espíritos, através da comunicação com os espíritos. A doutrina dos espíritos estabelece uma intermediação entre nós encarnados e desencarnados. Então, quando alguém diz assim, fulano é um espírita, pressupõe-se de que aquela pessoa lida com muita naturalidade com as relações entre encarnados e desencarnados. Mas a verdade é que basta a gente passar pela experiência da morte para a gente perceber que nós somos espíritas, mas nós somos seres humanos. E o ato desse processo, quando a gente participa desse processo, vivencia o luto, ele nos mostra muitas lições, evidencia a todos nós muitas lições. Eu não acredito que eu estou aqui hoje por acaso, porque nesse exato momento, na quarta-feira passada, minha mãe tinha os aparelhos desligados na UTI e ela desencarnou com 64 anos. E essa experiência que eu vivi me fez durante essa semana refletir muito sobre essa condição que todos nós vivemos e que é uma condição inexorável, é uma condição intransferível, é uma condição inimputável. Todos nós, num momento ou outro, vamos passar pela experiência da morte, não nós apenas, mas o entorno de nós. Seremos nós chamados à experiência
de acompanhar o morrer de alguém, o desencarnar de alguém. Não é propriamente a nossa experiência do desencarne, porque muitas vezes a nossa experiência do desencarne pode acontecer conosco de modo inconsciente. Quando alguém passa pelo desencarne estando inconsciente no hospital, por exemplo, não foi o caso no meu mundo. Mas a experiência do morrer, quando nós experienciamos o outro, quando nós assistimos o outro a morrer, quando nós acolhemos a responsabilidade de auxiliar o morrer do outro. Essa experiência, em termos espíritas, se pudéssemos olhar com a visão espírita, é uma experiência muito enriquecedora. Talvez seja a experiência que marca o ápice da educação espírita. Porque quando a espiritualidade nos convida a participar dessa cerimônia do morrer de alguém, e quando a espiritualidade nos convida a sermos coadjuvantes desse processo, é porque a espiritualidade evidencia em nós um preparo e de que estamos prontos para passar por esse processo. É bem provável que nós seremos assistidos no nosso processo de morrer, de desencarnar, mas antes teremos a responsabilidade de auxiliar, de prestar serviço ao momento de muitos daqueles que passam por esse processo. É o processo do luto, é o processo do cuidado, e quando nós somos espíritas, nós temos a oportunidade enriquecedora de aprender com esse processo, porque o processo do desencarne, ele é uma experiência vivenciada nos dois planos, no plano material e no plano espiritual. Eu peço licença para contar a experiência que eu tive, para nós podermos refletir e conversarmos sobre essa experiência. A minha mãe desencarnou vítima de um AVC. E ela teve um AVC na casa dela, a casa da mãe. Então quando eu e meu irmão fomos socorrer a minha mãe, que tinha passado pelo AVC, e ela foi levada às pressas para o pronto-socorro, eu fiquei na casa dela sozinho, e eu percebi que a casa toda dela estava completamente iluminada com a presença de uma paz e de uma energia espiritual muito acolhedora. O que significa que, naquele momento, eu tive a exata noção de que a minha mãe não voltaria mais para a casa dela. E enquanto a minha mãe estava sendo levada para o pronto-socorro, ainda sobre os sintomas iniciais do AVC, eu, num processo orientado por um processo espiritual, fui conduzido na casa dela a começar a juntar as coisas, a desligar o celular dela, a desligar a televisão, a me programar no dia seguinte para fazer o regar das plantas, avisar as pessoas, ver se tinha roupa e colocar para lavar, arrumar a casa. E naquele momento, a espiritualidade me inundava de uma força para eu ser o coadjuvante de um processo em que eu sabia que ela não voltaria em corpo físico. É evidente que eu não contei isso para ninguém. Muito provavelmente alguém ia me chamar de louco ou de pessimista. Mas no íntimo nosso, no processo mediúnico que todos nós temos, que é aquele momento na intimidade do lar, da casa, daquela pessoa que acolhemos e que aceitamos a experiência de orientar para o processo da morte, ali naquele momento, eu fui levado, conduzido a começar o processo, começar a cerimônia do desencarne da minha mãe. 2 dias depois, ela teve morte cerebral. E esses 2 dias foram 2 dias em que eu preparei a família, preparei as pessoas mais próximas, preparei os meus irmãos, avisando a cada um deles que era o momento. Claro que na intimidade eu tive o meu momento de luto, eu tive o meu momento de profunda tristeza, eu tive o momento em que eu me despedi da minha mãe na casa dela.
Eu tive um momento em que eu conversei com a espiritualidade para que a espiritualidade pudesse auxiliá-lo. Mas, muito curioso, muito sensível, mas foi muito bonito esse processo, onde eu percebi a clara presença da espiritualidade trabalhando nos dois planos. É por isso que nós espíritas somos orientados, por exemplo, nos livros de André Luiz, que quando um ente querido vai desencarnar, e ele é merecedor desse processo, a espiritualidade começa uma cerimônia do desencarne, acompanhando com os familiares na casa, fazendo visitas rotineiras, preparando o ambiente espiritual da casa, trazendo pessoas que vão ajudar no desligamento dessa pessoa. Mas isso tudo é literatura, e que nós lemos de uma maneira até fria nos livros, imaginando que isso é um processo que acontece com o outro. Mas quando nós vivenciamos os detalhes do que está nos livros de André Luiz, nós temos a certeza, e uma certeza espiritual, íntima, mediúnica, de que o processo de desencarne que nós estudamos é um processo grandioso, que envolve uma complexidade de atitudes espirituais. Por isso que é importante que nós possamos refletir sobre ele. Em primeiro lugar, aprender a se preparar para o morrer alheio. Nós nunca vamos nos preparar para o nosso morrer. O nosso próprio morrer, o nosso próprio morrer é muito difícil, mas o preparar-se para o auxílio ao outro é fundamental. Ela ia estar se preparando para falar para mim que ele tinha morrido. E eu sentia crescer, e ele precisava tirar para mim. Pois é, uma experiência, para não dizer que eu fui o único. E essa experiência que a senhora contou, e essa experiência que todos nós vivenciamos, evidencia a todos nós que o trabalho espiritual existe e que nós não estamos sozinhos nesse processo. É por isso que eu gostaria de lembrar a todos vocês algo fundamental presente no livro Pensamento e Vida, um livro de Emmanuel, muito, muito importante para todos nós. Que livro é esse? Chico nos conta, através dos seus relatos, que Emmanuel decide trazer para nós um roteiro de preparo espiritual de espíritos que vão encarnar. Diz Emmanuel que quando nós vamos nos preparar para encarnar, nós recebemos aulas, orientações, nós somos capacitados para a vida. E essas aulas foram colocadas num compêndio de 30 capítulos no livro chamado Pensamento e Vida. É curioso, o 29º capítulo, a 29ª aula, a penúltima aula do preparo para a encarnação, chama-se Morte. E a última aula chama-se Amor. Não é à toa. A penúltima lição que recebemos é a lição de que um dia retornaremos à pátria espiritual. E a última lição que recebemos é a lição do amor. Justamente porque o amor, ele vence a morte. O que fica de todos nós? O amor. Onde está minha mãe nesse momento? No amor de todos os filhos, no amor de todos os netos, nas suas flores. Hoje, exatamente às 4h, um amigo meu, dono de uma floricultura, foi até a casa da minha mãe e eu ajudei ele a levar as mais de 30 orquídeas que ela tinha. Eu não sei cuidar de orquídeas, então eu chamei um amigo, dono de uma floricultura, e disse assim, no dia do velório dela, você topa cuidar das orquídeas? Ele falou, topa. E ele só podia ir buscar hoje. E às 4h, quando ele me ligou, foi o horário em que eu fui visitá-la na UTI pela última vez. Porque a vida é recheada de simbolismos.
a vida é recheada de momentos simbólicos que nós precisamos perceber. E nós não percebemos porque nós temos uma vida tão agitada, mas uma vida tão corrida, que nós não percebemos esse processo da vida. Quando a vida vai nos dando recados, visite mais aquela pessoa, vá na casa daquele parente seu, né? Vá mais na casa daquela pessoa, chame aquela pessoa para tomar um café. É aquele momento que você fala assim: eu não sei porquê, mas hoje me deu uma vontade de visitar fulano. E de repente você diz assim: bobagem, estou com a vida corrida. E dias depois você recebe o comunicado de que aquela pessoa desencarnou. Porque é a vida nos lembrando de que precisamos estar atentos às despedidas que ocorrem sem que percebamos. Ou, melhor dizendo, deveríamos perceber. Porque deveríamos estar mais atentos aos sinais do processo. O processo do morrer não é um processo degenerativo. É um processo natural, em que cada dia que passa, vamos nos despedindo da nossa vida material, da nossa vida de encarnados. A minha vida ontem como encarnado morreu. A minha vida hoje como encarnado está para terminar. O nascer de um novo dia, quando eu levanto, começo os meus afazeres, é um novo nascer. É uma nova condição da maternidade. E não é à toa que nós vamos encontrar em muitos hospitais a maternidade ao lado da UTI, separados muitas vezes por uma parede, porque isso é um sinal de que o nascer e morrer são ciclos da vida, fazem parte da nossa vida. A vida de nascer, crescer, se desenvolver e morrer são condições naturais, são ciclos, e nós precisamos viver, agradecer e experienciar esses ciclos. Emmanuel diz no livro O Pensamento e Vida: é por esta razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. O que significa isso? Que quando nós estamos experienciando o morrer alheio, quando nós estamos assistindo, cuidando de uma pessoa que está para desencarnar, nós estamos entrando no mais profundo de nós mesmos. Quem aqui já não teve a experiência e que pode contar, e que muitas vezes já passou pela experiência de ter que lidar com o processo da morte de um pai, de uma mãe, de dormir no hospital, de ficar até altas horas, de andar pelos corredores do hospital num momento em que você precisa respirar um pouco, muitas vezes para não chorar na frente do pai, da mãe que está no leito do quarto. Quem aqui que não tem a experiência desse processo do cuidado e da pessoa que está sendo cuidada ter aquele último olhar de agradecimento para você, onde ela não fala, mas ela olha para você e ela agradece pelo que você fez. Naquele momento, diz Emmanuel, é o momento em que você entra no seu mais íntimo e percebe-se um espírito. A comunicação é pelos olhos, pelo afeto, é pelo cuidado. Nós sabemos que todos nós vamos um dia passar pelo processo de ser cuidado. E enquanto estamos cuidando de alguém, a vida nos lembra que temos a fragilidade da existência e que ao mesmo tempo ela é uma existência grandiosa, poderosa, muito difícil de desencarnar. Ninguém desencarna assim tão fácil, mas ao mesmo tempo a vida é um sopro. São essas condições paradoxais que nós vamos aprendendo a viver, a experienciar e agradecer pelos ciclos. É curioso porque quando a gente se despede de uma pessoa querida, o processo, a cerimônia que a gente passa por agradecer, por se despedir, é um processo em que nós vamos fazendo um recordar da vida. Alguém comenta como te encontrou, alguém comenta como aquela pessoa viu
àquela pessoa que desencarna pela última vez. Você começa a ver um filme na sua vida se lembrando daquela pessoa. Quando você recolhe as roupas e procura pensar, eu vou doar essas roupas, alguém vai ficar com elas. Quando você entra na casa e começa o processo de despedir-se da casa, que muitas vezes é uma casa cheia de gente, cheia de adultos, cheia de crianças, e a vida vai mostrando inexoravelmente que o ciclo de desenvolvimento dela vai transformar aquela casa numa casa de uma outra família, de uma outra pessoa, porque a vida não cessa. Nós precisamos viver intensamente cada momento da vida, para que a gente não fique com saudade do que não viveu. Porque quando a gente vive intensamente a vida que temos, intensamente a vida que vivemos, nós não precisamos olhar com saudade de não ter vivido, mas com a saudade da experiência que temos. Emmanuel vai mais adiante e ele diz assim: ao passarmos pelo luto, nós vamos nos lembrar de uma pequena poesia de Emmanuel, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Emmanuel diz assim: não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. É evidente que todos precisam passar pelo luto. O luto é um momento essencial de todos e é íntimo. Cada um passa à sua maneira, cada um passa ao seu modo, mas ele é necessário. Emmanuel diz: chora, é necessário, de vez que o choro é o pranto, melhor dizendo, purifica a visão. Não simplesmente que a lágrima purifica a visão, mas Emmanuel nos lembra que passar pela experiência da dor nos torna mais maduros, nos torna mais homens, mais mulheres, espíritos mais maduros. E eu lembro a todos vocês, diante desse trecho de Emmanuel, que quando a gente passa pela experiência do luto, a gente aprende a morrer. E por que nós precisamos aprender a morrer? Para a gente aprender a viver. Isso é muito curioso. Isso é muito sublime da vida. Quando a gente passa pela experiência do luto e a gente aprende o que é a morte, porque a gente assiste a morte, orienta a pessoa, ajuda aquele que passou pela experiência do desencarne, e nós aprendemos a experiência do morrer alheio, automaticamente nós nos tornamos aptos à nossa própria vida, porque valorizamos a nossa vida, porque damos atenção maior a ela, porque começamos a perceber os pequenos detalhes da vida, porque começamos a perceber o quão veloz é a nossa existência, a ponto de nós não percebermos que envelhecemos e que estamos nos despedindo pouco a pouco. As pessoas mais antigas, as mais sábias, que tinham mais tempo de vida, elas tinham a capacidade de perceber o momento em que era preciso ligar para o filho para ir na casa. As pessoas mais antigas e mais sábias tinham a capacidade de reunir a família e dizer: está na hora de fazer um almoço de domingo com os filhos, porque os filhos estão se desagregando. A experiência dos mais velhos, que tinham a sensibilidade de começar a se preparar para a despedida. Nós hoje, na nossa vida atribulada, na nossa vida corrida, perdemos essa percepção. Perdemos essa capacidade de perceber a vida não passando, mas vivendo. A vida vai vivendo, a vida vai existindo no seu ritmo, mas nós estamos em outro ritmo. E aí a gente diz assim: mas essa pessoa, ela morreu do nada, mas fulano morreu tão de repente. Não, ninguém morre de repente.
nós vamos passando pela existência aos poucos, nos detalhes, no ritmo da própria vida. Mas como perdemos a capacidade de perceber o ritmo da própria vida, nós vamos sendo avisados da vida aos solavancos, aos trancos. Então é aquele momento em que você, obrigatoriamente, tem que dormir no quarto de hospital com o seu pai e com a sua mãe, que você desliga o celular, não está no trabalho, não vê a família, e sentado ali você percebe a vida. E você diz assim: pois é, minha mãe, quanto tempo faz que eu não percebia que eu tinha uma mãe? É corrido. Deixa o filho na casa da mãe e vai trabalhar. Pega o filho da escola e leva na casa da mãe. Vai almoçar na mãe e olha para o celular. Vai almoçar e vem para cá. Pega a mãe e leva no médico. Pega o remédio e leva para a mãe. Pega o almoço e leva. De repente a mãe vai para o hospital. Está num leito de cama. Você vai dormir com ela. E você não pode sair dali. Ali você percebe. A vida diz assim: para. Fica aqui um pouco. Para você entender a vida que você está deixando de viver. E é esse momento que você fala: puxa vida, estou correndo demais. Peraí, deixa eu respirar aqui. E aí é aquele momento que você percebe que os irmãos chegam mais próximos, começam a se comunicar mais, vão acabar dormindo na casa da mãe, os irmãos que não se viam há muito tempo, e aí começam a conversar sobre assuntos corriqueiros, organizando as coisas do pai, organizando as coisas da mãe. E aí é a vida nos juntando novamente, curiosamente, pela morte. É pela morte que muitas famílias vivem. Quantas famílias voltam a viver quando um dos entes queridos desencarna? E o desencarne desse ente querido provocou o reagrupamento de uma família que não se via mais. A vida é vivida sempre que a gente tem condições de aprender a morrer. E eu acho muito interessante que a gente possa entender o preparo da vida. Porque ninguém se prepara para morrer. A gente precisa se preparar para viver. O quê? O que a gente tem para viver. A vida que a gente tem que viver é a vida que a gente tem. E não a vida que a gente deseja, não a vida que a gente vislumbra. Eu me lembro, esse momento da passagem da minha mãe, do desencarne da minha mãe, me fez lembrar muitas situações. Eu me lembro uma vez em que eu cheguei na casa da minha mãe, eu ainda era solteiro, não era casado, não tinha filhos, mas eu cheguei na casa da minha mãe depois de ter perdido o emprego. Foi uma demissão muito brusca, eu morava numa cidade muito grande, muito agitada, e aí eu me lembro que eu falei assim: eu preciso ir para a casa da minha mãe. Era uma quinta-feira, 6 da tarde. E aí eu estacionei o carro e entrei na casa da minha mãe estava na sala, assistindo televisão, brincando com a minha sobrinha de 5 anos. Naquele momento a vida fez um pause assim para mim, e eu falei: mas gente do céu, eu estou tão preocupado com coisas tão acima do que eu deveria me preocupar, e eu esqueci de vir na casa da minha mãe. Eu me esqueci de sentar no sofá com ela, de jantar a janta dela. E aquele momento me deu a certeza de que a vida, ela é uma vida muito mais intensa, muito mais sensível do que muitas vezes a gente pensa. E a gente vai desejando coisas tão fora, tão fora, tão fora, que a gente esquece de viver a vida em família. E a gente vai lembrar quando aquela pessoa querida desencarna. Quando aquela pessoa diz assim: olha, agora eu preciso ir. E aí a gente sente aquele vazio. E diz assim: mas talvez eu deveria ter ido mais na casa da minha mãe. Talvez eu deveria ter ido mais na casa do meu pai. Talvez eu deveria ter ido mais na casa daquele meu amigo, daquela minha amiga. Talvez eu deveria ter ouvido mais o meu inconsciente, que são os recados espirituais, de que eu deveria dar aquela passada que instintivamente eu pensei em dar, mas acabei não dando. Talvez eu deveria ter organizado aquele almoço de final de semana com os familiares,
mesmo que aquilo possa me causar um certo desconforto, mas talvez é a vida me pedindo para que eu comece a me despedir. Porque eu não sei quando é que eu vou me despedir. Talvez o último encontro tenha sido a despedida que eu não percebi. Então, uma das coisas que eu falava para alguns amigos no velório da minha própria mãe foi assim: não se esqueça de que quando você for na casa do seu pai e da sua mãe, pode ter sido a última vez que vocês se encontram encarnados. Então viva cada momento como se fosse o último. Se não for o último, você viveu intensamente cada momento. A vida, ela cessa. Nós desencarnamos. O que resta a nós, se sabemos que vamos desencarnar? Viver intensamente cada momento. Como eu não sou o conhecedor do último respiro que eu vou dar, eu tenho que viver cada momento como se fosse o último, mesmo sabendo que talvez não seja o último. E claro, mesmo não querendo que seja o último, mas essa experiência do aproveitar cada momento. Porque a vida é um eterno despedir-se. A vida é um eterno saudar. Porque a vida também é um eterno encontrar. A minha mãe se encontrou com os familiares. Uma amiga, aliás, uma prima da minha mãe, médium, do centro onde eu trabalho, me relatou que ela foi recebida pelos familiares num galpão onde eles costumavam fazer a festa da família. Então a vida é um eterno despedir-se e ao mesmo tempo é um eterno encontrar-se. A nós aqui também, nós nos despedimos de alguém, mas nos encontramos depois. Dentro de casa, os momentos de delicadeza, de regar uma planta, é um eterno despedir-se, talvez de uma planta que precisa ser tirada, mas é um eterno reencontrar de uma outra que colocamos. Quando saímos da maternidade com os filhos nos braços, nós dizemos: a vida começa agora. E tempos depois, saímos de uma sala de UTI nos despedindo dos familiares, pelo mesmo corredor. Porque a vida nos dizendo, ela não cessa, enquanto uns vão, outros vêm. Isso é a beleza da vida, e nós espíritas precisamos estar atentos a esses detalhes. Porque eu dizia muito para os meus amigos, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, nós espíritas não podemos seguir a essa regra. Ou seja, eu preciso pôr à prova a minha espiritualidade nos momentos mais difíceis. Pôr à prova o conhecimento da vida espiritual nos momentos mais difíceis. Ser protagonista daquele processo. Quando você percebe isso, você tem que encarar de frente isso. Ser protagonista desse processo. Não pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Eu vou viver intensamente isso. Eu me lembro que eu recebi uma intuição espiritual no velório da minha mãe e que dizia assim para mim: viva o luto intensamente aonde for preciso. Se te der vontade de chorar no meio de todo mundo, chore. Se te der vontade de lembrar da sua mãe e te der um sorriso, sorrie. Mas não adie os sentimentos que vão aflorar em você nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos de viver intensamente as emoções que compartilhamos entre as famílias. Então, aquele momento que você diz assim: eu estou com uma vontade de abraçar minha mãe, mas eu não vou abraçar. Porque, eu sou assim. Eu estou com vontade de chamar o meu velho para a gente dar uma volta. Mas a gente sempre teve uma vida mais distante. E a vida dizendo: vive intensamente. O sorriso, o choro, a lágrima, o abraço. Por quê? Porque o que fazemos como encarnados? Vivemos. O que fazemos na nossa vida? Vivemos. Vivemos plenamente. Nós vamos até 8h30, é isso? Porque começa às 7h30, eu estou acostumado com aqueles horários cheios, né? 8, né? Então tá, já estou aprendendo, gente. Então, olha só, eu separei um pedaço aqui do que Emmanuel diz. No entanto,
continua agindo para o bem. Você se despediu de alguém muito querido na sua vida, passou pelo processo do luto. O que é que o Espiritismo diz? Continue. É curioso isso. Emmanuel disse: continue agindo para o bem. Por que Emmanuel diz continue agindo para o bem? Porque é hora da gente começar um processo de desenvolvimento do bem com o outro, o agradecimento por estarmos mais maduros, ajudando o outro. Vamos nos lembrar de situações espíritas que são clássicas para nós. Muitas mães, quando chegavam a Chico Xavier, experienciando o luto da perda de um filho, Chico dizia a elas: faça o bem, você vai encontrar o seu filho naquele menino da creche que você ajuda, naquele asilo que você está precisando, naquele asilo que está precisando de auxílio. Faça o bem ao outro para você encontrar o seu filho. E muitos filhos traziam mensagens aos pais dizendo: meus pais, meu pai, minha mãe, não chore a minha perda, porque eu não me perdi. Você vai me encontrar na caridade ao próximo. Você quer me fazer feliz? Ajude o próximo. Porque isso é uma lei da própria condição humana. Quando a gente ajuda o outro, a gente faz a energia circular. E a gente pode estar pronto para receber a energia de um ente querido. Quantos entes queridos que desencarnam e que não estão prontos para estar próximos de nós? Porque nós não estamos prontos para recebê-los. E quando nós agimos no bem, prestando a caridade, auxiliando, aprendendo a dar o passe, trabalhando numa reunião mediúnica, trabalhando num projeto assistencial, nós aprendemos a ter o fluxo da energia, e essa energia reconfortadora dos entes queridos chega. É agindo na caridade que nós vamos aprender a se comunicar com esses entes queridos. E para terminar essa nossa reflexão, eu gostaria de lembrar vocês que uma vez que a gente passa pelo processo de experienciar a morte de uma pessoa muito querida, a vida começa a nos lembrar de que precisamos, daquele momento em diante, a aprender uma nova língua, a aprender uma nova comunicação. Porque aqueles que partiram para o plano espiritual, eles vão se comunicar conosco com uma nova comunicação. O perfume que chega do nada, o vento que passa do nada, a música que toca sem que a gente perceba, a cortina que balança, uma pessoa que vem falar algo que nos faz lembrar daquela pessoa. Porque os espíritos nos planos superiores possuem a comunicação espiritual que não é a mesma que temos aqui. E nós precisamos, nesse processo de, após despedir-se daqueles que desencarnaram, aprender a se comunicar com esses entes queridos. Então, é o momento de você ter mais sensibilidade e perceber que esses entes queridos começam a se comunicar com vocês. O cheiro que chega, a sensação de que você está sendo abraçado, aquela sensação que ninguém vai viver, e que não adianta você falar, porque ninguém vai entender, de que aquela pessoa que você ama e que partiu, ela está do seu lado. Eu tive a sensação, na quarta-feira passada, exatamente próximo do meio-dia, numa sala de aula, da minha mãe indo se despedir de mim. É claro que eu não parei a aula e disse assim: a minha mãe está se despedindo de mim. Nós vamos chamar o diretor e vamos treinar. Mas eu vivi intensamente aquela experiência. Por quê? Porque quando a gente passa pela experiência do morrer alheio, com nós encarnados, nós passamos a ser intermediários. Porque temos agora uma pessoa que está no plano espiritual que é muito próxima da gente. Não é mais o livro, não é mais o espírito que chega numa reunião mediúnica. É aquela pessoa que tem um vínculo com a gente, que está no plano espiritual. E que nós vamos aprender agora a comunicar-se com ela intensamente, de forma mais profunda possível. Mas precisamos aprender a nos comunicar, precisamos aprender a nos recolher mais,
a agradecer mais, estar mais atentos aos detalhes da vida. Eu gostaria de finalizar com uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem confortadora a todos nós. Todos vocês que estiverem passando por um momento de profunda dor, de profundo luto, lembre-se dessa mensagem de Emmanuel. Deus vem vindo. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Observas-te no ápice da resistência e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia da deserção. Entretanto, insiste no cultivo da paciência, um tanto mais, e resguarda-te nos deveres que a divina providência te confiou. Deus vem vindo. É com essa mensagem que eu me despeço dizendo: Deus vem vindo socorrer a todos aqueles que precisam de sua ajuda. A doutrina espírita é rica em nos ajudar. Ela nos acolhe nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas precisamos merecer. E merecer a doutrina espírita é praticar a própria doutrina, vivê-la, ser um espírito, viver mais intensamente o plano espiritual dentro de nós. E cada um de nós somos o exemplo vivo da imortalidade da alma. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente quarta-feira, uma paz a todos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua ter vindo, viu? Nós agradecemos, Flávio, imensamente, viu, por toda essa mensagem, né, consoladora que recebemos na noite de hoje. Acredito que muitos corações foram realmente consolados, né? Gratidão, e que você possa voltar muito em breve. Nós agradecemos ao público presente, agradecemos aos internautas, e eu gostaria de dar alguns recadinhos que não os fiz no começo, né? Deixei agora para o final. A casa está fazendo, né, uma promoção de pizza, né, para arrecadação de fundos para os projetos da casa, e será para o dia 27 de maio. Quem quiser adquirir, cada pizza R$ 35, podendo procurar para comprar qualquer um de nós aqui, né, os trabalhadores da casa. E quem quiser pegar o carnezinho de 10 tickets, né, 10 cupomzinhos para vender, né, que acha que conseguiria vender para nos ajudar, também a gente está com os carnês aí, tá bom? Então procurar a Leide, né, Leide, a Mara, que elas distribuem para vocês, tá bom? Lembrando que nós temos ali na frente a livraria, para quem quiser adquirir livros para ler, ali à nossa direita, né? E aqui no fundo a gente tem a biblioteca, onde vocês podem emprestar os livros, né? Levar para casa, ler os livros, depois retornam. Ali naquela estante a gente tem livros para trocar. É só chegar, levar, depois que ler, devolve ou presenteia os amigos. Nós temos também, que saiu aqui, a nova programação da casa, que está impressa para quem está chegando pela primeira vez. Nós temos aqui trabalhos de domingo a quinta-feira. Temos aqui toda a programação dos estudos, tá? Cada dia. Quem quiser, nos procure a Adriana, que ela está com esse folheto. A Adriana é lá atrás, ela está lá presente. É só procurar com ela que ela vai distribuir o folheto, tá bom? Então, agora a gente vai agradecendo a essa noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus. Quem necessitar dos passes, podem aqui seguir a fila, né, que é feita nesse lado aqui, aguardando. E nós convidamos os nossos amigos passistas para que possam ir até a sala de passe agora, né, possam se preparar.
de bênçãos, agradecendo por todo esse amor que nos ilumina, por todo esse amor que nos envolve, aproveitando a lição de hoje, que cada um de nós possa envolver os seus entes queridos, os seus amados, que se encontram no plano espiritual, e que nós sabemos que o amor nunca morre, que vivemos sempre unidos pelos laços do amor, os laços do coração, que eles sejam envolvidos pelo nosso abraço fraterno, o nosso abraço carinhoso, a nossa lembrança de gratidão, de carinho. E também nós pedimos a Deus que possa envolver a todos nós aqui presentes, encarnados, os desencarnados, os nossos familiares que ficaram em casa, nossos filhos, toda a nossa família, sejam envolvidos por toda essa energia, por todo o amor desse ambiente. Que Jesus esteja presente no nosso dia a dia e em nossos corações. Nós agradecemos aos amigos espirituais que trabalham conosco e que se encontram presentes. Muito obrigada, Jesus. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.